A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. A aula 3, as abominações do templo. O lugar mais sagrado da terra se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Vamos orar. Pai querido, queremos estar atentos ao sinal, papai, da tua vinda, Senhor. Fala conosco, Senhor. Transborda o nosso coração de alegria, que o meu irmão, a minha irmã, possam estar sempre, Deus, observando, atentos aos sinais que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas revelações, obrigado, Deus, pelo teu Espírito, papai, que nos consola, que nos conforta e que nos avisa que o tempo do fim está chegando. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. E continuou dizendo: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Então me disse: Vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Vamos lá para a introdução, então. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o que nós lemos agora. Eu preciso te pedir perdão por duas coisas. Primeiro, na aula passada, o YouTube até mandou uma mensagem no canal falando que algum material da aula pode trazer escândalo, pode provocar, pode incitar algum tipo de violência. Eu não quero que você pense isso. Aquele vídeo que eu coloquei, aquelas confusões todas que a gente mostrou ali, são coisas que têm acontecido no mundo hoje. Coisas que realmente os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos têm ouvido, por isso eu resolvi trazer isso. Mas sem a intenção de te chocar, sem a intenção de afrontar ninguém, mas, ok, feito isso, eu quero agora te dizer, eu precisei colocar realmente para que a gente pudesse acordar. Então eu quero te pedir perdão se você ficou chocado ou escandalizado com aquelas imagens, mas aquilo é a realidade dos nossos dias. E agora a segunda coisa, eu tive que colocar esse versículo do capítulo 8 do livro de Ezequiel todo, para que você entenda, Deus dizendo para Ezequiel várias vezes: você está vendo isso, Ezequiel? Você vai ver coisas ainda piores, abominações ainda piores você vai ver. Aí Deus mostra a visão para ele, o que os sacerdotes, os anciãos estavam fazendo escondidos.
E Deus sabia de tudo. E isso nos chama para a responsabilidade dos nossos dias. Cuidado com aquilo que temos feito, com aquilo que temos feito da casa do Senhor, para que Ele não se entristeça e veja e realmente traga juízo sobre a nossa vida. Amém? A idolatria leva o ser humano ao quê? E até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Não estamos isentos desse perigo. Deus revela ao profeta o estado daquele povo, o que eles faziam às escondidas, agora está o quê? Patente aos olhos do profeta. Deus quer mostrar para o profeta, para que ele entenda, para que ele sinta o que Deus está sentindo. Existe um processo de degradação da visão divina, ou seja, vai perdendo a essência, vai perdendo o valor para algumas pessoas, através de animais, formas e seres criados pelo próprio Deus. No finalzinho nós vamos ler o versículo de Êxodo, que fala: não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem... Para quê? Para não tirar a glória de Deus das coisas. Ezequiel dá início no Antigo Testamento a essa literatura no estilo apocalíptico, que se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. As visões de Deus mostram os fatos que estão acontecendo e os que futuramente, a curto, médio e longo prazo, irão também acontecer sobre a nação. Olha o versículo de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. E nós sabemos que no caso do profeta, foi necessário que um buraco fosse aberto na parede. Ele viu uma porta, e lá dentro ele pôde realmente ver e cumprir aquilo que Deus queria que ele visse, para que ele pudesse realmente sentir aquilo. A zoolatria significa adoração aos animais, e ela era muito conhecida dos egípcios, daqueles povos que viviam ao redor do povo de Deus, e o povo foi trazendo tudo isso para se misturar a eles. Eles viam neles mais do que símbolos ou emblemas, eles consideravam receptáculos das formas de poder divino. Essa presença era a violação direta do mandamento, que proibia a representação de quê? De qualquer criatura em forma tangível. Não farás para ti, como as Escrituras dizem. Ezequiel vê ali mulheres também chorando por um Deus chamado Tamos. Quem será que era esse Deus? Vamos falar um pouquinho. Era uma divindade babilônica de origem suméria, o Deus da vegetação e dos rebanhos. O que o povo acreditava? Segundo os pagãos, ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Um outro deus também chamado de Marduk, que era o deus principal dos caldeus, daquele povo idólatra, teria se casado com Semíramis, e desse casamento teria nascido então Tamos, também chamado de Adonis pelos gregos e Osíris pelos egípcios. Nessa estrutura, dessa família chamada profana, família profana, que é Semíramis, Marduk, Tamos, todos eles, ele é irmão da deusa Ishtar, ou Astarte, também chamada de Astarote. E eles cultuavam o sol, cultuavam a lua, e assim se fazia a idolatria. E isso estava se misturando ao povo de Deus. Vamos lá, vamos ver o ponto positivo dessa lição de hoje, então. E vamos dando seguimento àquilo que eu falei com vocês. Nós vamos orar pelo Brasil e vamos pedir ao Senhor pela idolatria, para que isso seja quebrado em nossa nação. Pai querido, nós mais uma vez nos achegamos a Ti e te pedimos, tem misericórdia, papai. Tira do nosso meio, Senhor, a começar em mim, a começar em nós, toda a idolatria ao ser humano, às coisas, às pessoas, às situações. Tira de nós, papai. Estamos vivendo um período realmente, Deus, onde é fundamental sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, ter nossa identidade firmada em Ti. Por isso, papai, nós rejeitamos, nós repreendemos e abençoamos a nação brasileira, para que a idolatria caia por terra e nós possamos ser livres, papai. Que o Senhor não ache, como Ezequiel achou ali naquele tempo, nada de profano em nós, nada de imundo, nada de misturado com esse mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos livra, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos seguir então. Existia uma apostasia generalizada
Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Será que você reconhece isso nos nossos dias? A generalização do corrompimento da sociedade, das leis, da estrutura, toda corrompida por causa da idolatria, por causa do sistema mundano, profano, se misturando à igreja do Senhor. Joaquim estava na Babilônia, prisioneiro, Nabucodonosor tinha prendido ele e botou outra pessoa para reinar no lugar dele, trouxe o povo para o cativeiro, e agora? Eles não tinham então uma referência, e eles não tinham uma liderança centralizada espiritual mais. O que fazer? A quem seguir? A quem ouvir? A quem recorrer? Lembra dos discípulos quando Jesus falou assim: olha, vocês não querem ir embora também? Jesus fala com eles assim: vão embora. E um dos discípulos se levanta e fala: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, meu amado, minha amada, a pergunta que eu te faço hoje: para onde nós iremos? A quem nós precisamos recorrer? Qual a nossa referência de cristianismo hoje? Muitas vezes é a palavra, muitas vezes é alguém que você conhece, você ama, mas muitas pessoas não têm referência de cristianismo. Então, cuidado, se você não tem essa referência, busque no Senhor isso, para que você não fique perdido e misturado aos valores desse mundo, tá bom? Os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados e do povo de Jerusalém. Imagina só Ezequiel, Jeremias, o próprio profeta Daniel. Os falsos profetas estavam por todos os lugares, assim como hoje. E eles nada mais, nada menos, eles atrapalhavam o povo que queria ouvir a Deus. Por isso eu te digo, prepare-se. Deus quer usar você nessa nação, nos seus dias, aonde você vai, aonde você está, como um profeta, como boca de Deus para o povo. A conclusão. Vamos ver então o que nós podemos concluir de tudo isso que a gente viu hoje. Deus exige o quê? Fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade e adoração. E o estilo de vida também, para quê? Para os dias atuais, pelos crentes em Jesus Cristo. E eu vou deixar para você agora o que fala lá no livro de Êxodo sobre a idolatria, sobre as imagens. Olha só o que Moisés deixou escrito. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E eu me despeço de você, lendo o que fala em Êxodo no finalzinho: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que o Senhor te abençoe. Aleluia por essa palavra, aleluia por essa aula. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.